Oi, Senhor Igreja, tudo bem? Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura diária da Bíblia. Hoje, com fé em Deus, estaremos lendo Levítico, capítulo 25 e Marcos, capítulo 1, do versículo 23 ao 45. Então vamos começar com Levítico, capítulo 25. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiam as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações, mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sentarão do que a terra produziu no ano do descanso. Você, o seu escravo e sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então faça soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, do dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra. A todos os seus moradores, esse lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a própria propriedade da sua família e para o seu próximo clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeie e não cefem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo, como apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, se comprar alguma propriedade dele, não explore seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu e fará venda com base no número de anos que restam de colheita. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois que ele estareis vendendo é o número de colheitas. Não explorem o outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra trará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da terra anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra em que tiver a propriedade, concedam um direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte de sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que seu compatriota vendeu. Se contudo o homem não tiver quem lhe resgata a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recurso para resgatá-la, calculará os anos desde que vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Não poderá voltar para sua propriedade, mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu, e ele então poderá voltar para sua propriedade. Se um homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgatá-la até que completasse 1 ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la.
Se não for resgatada antes de que completar um ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador, e aos seus descendentes não será devolvida no júbilo. Mas as casas povoadas sem muro ao redor serão consideradas campos abertos, poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso das cidades dos levitas, eles sempre terão direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes assim a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os israelitas, mas a passagem pertencerá às suas cidades, não serão vendidas. São propriedades permanente deles. Se alguém do povo empobrecer e não puder sentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobre dele juro algum, mas temam seu Deus, para que seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele lucro, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender, e algum de vocês não o façam trabalhar como escravo, ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário, trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e ele poderá voltar para seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito, não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir todos os povos que vivem ao redor de vocês, deles vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-la entre os filhos de residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre seus irmãos israelitas vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro residente temporário entre vocês enriquecer e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou alguém que pertence a esse clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate, mesmo depois de vender a si mesmo, ou um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio ou primo ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que vendeu a si mesmo até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado para aquele número de anos. Se resgatar em muitos anos, pagará seu resgate proporcional ao preço de compra. Se resgatar apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará seu resgate proporcional aos anos. Ele deverá ser tratado como empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatar por nenhuma dessas maneiras, e ele e seus filhos estarão livres no ano do jubileu, porque israelitas são meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora Marcos, capítulo 1, versículo 23 em diante. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vistes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um novo ensino?" E com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simeão e André. A sogra de Simeão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a
Levantando-se, a febre abaixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que ele lhes falasse, porque sabia quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simeão e seus companheiros foram procurá-lo, e encontrá-lo disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para eu também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. O leproso se aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelho: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a contar a público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha gente de todas as partes. Graças a Deus, mais um dia do nosso plano de leitura finalizado. Deus abençoe você, sua família, e Jesus te ama.